Avisando o pessoal. Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sejam bem-vindas, Adriana de novo, Cícero primeiro a entrar, Juliana. Oi, Ingrid, já vou te dar o ok aqui para a gente começar, tá bom? Vocês estão me ouvindo? A Carol, oi, Wanda, Jaque. Olá! Ah, é! Que prazer enorme falar com você, Ingrid. O prazer é todo meu e eu já estou vendo as pessoas entrando, todas as pessoas queridas, Já, que muita gente delícia! querida mesmo, você pode ter certeza. Só de eu postar hoje, um monte de gente já começou a falar, não perco essa por nada, sem dúvida. Que delícia, que delícia! Ai, Juvenal, Maria Paula, Jaque de Itajubá. Gente, não dá pra gente falar o nome de todo mundo, né? Ah, não dá, a gente é rápido, mas... Lemoses, querida! Nossa Senhora, Carmen! Aline, a Zanete. Zanete e o seu harém de filhas maravilhosas e o super filhote Cissa Jorge. Nossa, eu não vou poder Marcela. olhar para todo mundo, porque senão eu não vou conseguir me conectar. Maravilhosa, Aline, que delícia. Viviane, muito obrigada pelo convite. Que coisa boa estar aqui, principalmente poder dizer que nós vamos nos comunicar com essas pessoas que já são tão predispostas a se comunicarem com o coração. Porque É se estão verdade. vindo pelo INEX é porque tem já uma história. Você vê, né? Wanda. Feriado, e a gente está aqui e você vai ver que muita gente vai entrar. Edita já está entrando, que legal aí. Então, o pessoal realmente querendo aprender muito. Eu que te agradeço, Ingrid, pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai poder falar de um assunto tão importante. Para mim também fez tanta... Ó, tô com minha aguinha aqui, ó. Aguinha aqui. É isso aí. Eu vou pedir para o pessoal que está entrando, Ingrid, passar uns aviãozinhos aí para convidar um monte de gente para estar com a gente, porque é tanto assunto importante, é tanta coisa bacana que a gente tem para trazer, aproveitar, usufruir do seu conhecimento. Eu vi que eu fiz um currículo seu enorme e ainda ficou coisa para fora. Vamos avisar o pessoal aí que você está dando aula no MBA da GV sobre comunicação, né? E gerenciamento de Verdade. projetos. Como está esse teu Verdade. projeto? Já desde 2012, foi uma grande oportunidade, né? A minha formação, posso começar a contar já a história, assim, enquanto o pessoal vai entrando? Enquanto A o minha pessoal formação sempre foi em fonoaudiologia clínica, eu sempre me preocupei em ajudar pacientes que tinham dificuldades de comunicação. Só que eu descobri algo maravilhoso, que eu poderia ajudar também muitas pessoas que não tinham nenhuma patologia a se comunicar melhor. E tudo isso coincidiu com a entrada de uma pessoa muito especial um dia no meu consultório, um tal de Dr. Neil Negrelli, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui já sabem de quem eu estou falando, e como eu estou vendo muitas colegas fonos, Dr. Neil é o presidente do INEX, o maior instituto de PNL do mundo, e do qual eu tenho orgulho de dizer que recebi toda a formação em programação neurolinguística. Bom, mas um dia esse doutor Neil entrou no meu consultório com um problema de voz, porque ele dava um treinamento e chegava no final do treinamento sem voz. Então, tinha uma coisa que me chamava muita atenção. E ele pegava rapidamente todas essas dicas e informações que eu passava para ele. Eu falava assim, nossa, esse cara é muito inteligente ou muito especial. E um dia ele me convidou para assistir o treinamento que ele ministrava, porque eu gostaria de ver como ele estava usando a voz no treinamento. Enfim, eu fui lá sem saber absolutamente nada. Para os iniciados, o treinamento é o DL. Agora imagine o ser aqui chegar num treinamento de impacto, como é o DL, desenvolvimento e liderança, sem saber de nada. Eu fui euzinha lá, sem nenhum amigo ter me dito o que era o DL. Eu fui ver a voz do Neil. E eu só encontrei um bilhete do Neil dizendo, esqueça a minha voz, viva o treinamento. E eu tenho que dizer que aquele treinamento mudou a minha vida. Então, eu
saí do treinamento e falei assim, Neil, o que é isso? Ele, PNL. Bom, depois disso eu já corri atrás de outros cursos, fiz o practitioner. Então eu divido a minha fonoaudiologia em antes e depois da PNL. E eu tenho certeza que qualquer pessoa em qualquer área que aprenda PNL vai poder colher benefícios dessa ferramenta. Mas acho que agora a gente pode começar a falar de voz, né? De comunicação. Mas não, peraí, antes disso, quando você me mandou, eu não sabia dessa novidade, que você tá vice-presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. É verdade, uma grande honra, uma grande responsabilidade. Quando os nossos pares nos colocam numa posição como essa, significa que a gente tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas e honrar essa possibilidade. E a gente tem aí uma equipe maravilhosa do Brasil, de norte a sul, dentro dessa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, trabalhando muito e fazendo com que, mesmo em tempos de enfrentamento do coronavírus, a gente consiga ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Sem dúvida, mas super merecido. Quando eu recebi isso aqui, eu falei, nossa, que bacana. Eu já sabia da GV, mas esse eu não sabia. Eu falei, eu acho muito merecido pelo trabalho que você exerce, pelo o carinho que você tem na sua profissão, a profissional que você é, exemplar, tudo que você faz com excelência, inclusive o TAO. E falando do TAO, a gente sabe que muitas pessoas saem do TAO e elas falam assim, olha, eu recebi muitas técnicas de oratória, de apresentação, mas o curso foi muito além do que as próprias técnicas de apresentação e oratória. Então, eu quero que você conta para a gente aqui por quê e o que acontece no TAO por ser tão especial assim. E o TAO é a minha menina dos olhos. O TAO, ele é um curso transformador, porque não é só um curso de técnicas de apresentação e oratória. Estou vendo várias pessoas que fizeram o TAO aqui. O TAO é um curso que a gente fala que é de competência comunicativa. A comunicação vai muito além de você falar o que você pensa, né? A comunicação, na verdade, é o que o outro percebe. E para o outro perceber aquilo que você deseja transmitir para ele, você precisa ter uma comunicação que ela vai além simplesmente das técnicas. Então, o TAO, ele tem essa abordagem que serve para você se comunicar melhor, desde um telefonema até uma negociação em venda, certo, Viviane? Sem dúvida. Né? Para quem não sabe, a Viviane ministra um curso maravilhoso de negociação e venda, o NV, que eu recomendo. E a gente juntos... Sim, Wanda, você fez parte da primeira turma, você fez parte da história do TAO. Já tem mais de 100 turmas hoje. Mas é verdade. O que a gente tem de muito especial no TAO? Essa transformação da consciência que as pessoas têm da comunicação. E uma série de ferramentas, mas não adianta eu ter ferramentas se eu não tiver a consciência de como utilizá-las, de como trabalhar, por exemplo, com o meu estado interno. Mesmo quando eu tenho aquele coração batendo, borboletas na barriga, frio na barriga, as mãos suando frio, a gente tem uma lista de 32 possíveis sinais e sintomas daquele momento de eu vou falar. E é aquela coisa, você para conversar com seus amigos não sente nada disso. Mas a partir do momento que você vai falar a mesma coisa diante de um público, esse estado interno muda. Então o TAO trabalha desde esse estado interno até as técnicas de como você se posicionar diante do público, onde colocar as mãos, para onde olhar. E hoje a gente tem até uma necessidade de saber o que fazer nessa comunicação virtual que a gente está tendo cada vez com mais intensidade, principalmente nesses momentos agora, né? Eu falo que a gente está num momento de distanciamento social, mas a gente não precisa ter isolamento social, porque a comunicação nos conecta, que é o que a gente está fazendo aqui. Olha que delícia, quanta gente. Eu estou vendo aqui as pessoas entrando, para dizer oi para todo mundo. Você estava falando, eu falei, eu não vou interromper, mas entrou aqui a Lili, entrou gente que a Cida, gente... Eu não vou, olha, às vezes eu cito o nome de um de outro e fico assim, ai meu Deus, isso eu deixei alguém para trás. Mas se deixou, sabe que todo mundo que está aqui está no meu coração e eu vou falando os nomes de acordo com a gente vai conversando. Eu tô até de óculos para poder ver o nome das pessoas. Eu também, eu falei assim, eu não vou falar de todo mundo, mas eu tô olhando aqui, olha, muito feliz por um feriado, né? Um dia como hoje, fim de dia, vocês aqui com a gente.
Mas Fábio, olha, de Rio Grande do Sul, está sempre com a gente. E é o que você falou, a comunicação vai além. Uma coisa que eu quero muito falar, Ingrid, que é uma coisa que muito me perguntam quando eu vou oferecer o curso, mas é só para quem vai falar em público? Não é só para isso. Eu até quero que você comunicação para a fale vida. para a vida, para você chamar atenção com a sua própria comunicação, para que você possa ter uma comunicação com começo, meio e fim, com uma lógica, para captar a ideia do outro. Isso é fantástico. Então, e isso a gente tem que falar também, né, Ingrid? Muita gente tem o medo de falar em público, o Uhum. temido branco que dá nas pessoas. E a gente sabe que Isso. o medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade. E É. eu queria até que você falasse qual é a causa disso, porque as pessoas têm tanto medo de falar em público. Olha, se a gente for pensar, vamos lá para o nascimento. Nenhum bebê nasce com vergonha de chorar. A criança, quando começa a se comunicar, ela fala e não importa onde ela está e como ela está. Estou vendo o Eric aí, ele sabe muito bem que as crianças não têm vergonha de se comunicar. Só que chega um momento na vida que aparece essa vergonha. Esse momento geralmente está relacionado a emoções que a gente vai registrando. Quando você fala e por algum motivo registra algo negativo, faz o que a gente chama de imprint na PNL, né? Então, digamos que você foi falar na escola, foi ler um trecho, você errou na leitura, os seus colegas riram de você. A próxima vez que você for convidado a ler em sala de aula, o seu sistema límbico, que é a parte do cérebro que gerencia as emoções, vai querer te proteger. Então, essa parte sua que quer te proteger vai fazer você sentir exatamente o que você sentiu nessa situação de comunicação que não teve um bom resultado para te avisar. Perigo, perigo. Uhum. Porque ele quer que você não passe por isso de novo. Tá te Só que, defendendo, gente, né? tá te defendendo. Só que não é, muitas vezes, a melhor forma de proteger. E quais são? Quando o cérebro identifica uma situação de perigo, ele tem 3 possibilidades de reação. Ou ele ataca, ou ele foge, ou ele congela. Na comunicação, o congelamento é o branco. O ataque é quando você pega, fala e depois se arrepende. Puxa, por que eu não pensei antes de falar? E a fuga é quando eu cedo meu lugar para outro falar, ou eu invento uma desculpa e eu saio, só para não ter que passar por aquilo. Qual é a boa notícia? Com preparação técnica e com esse conhecimento de como eu devo lidar com o meu estado interno, a gente pode mudar essa história. E como, hein, Ingrid? A gente vê tanta gente. Olha, A gente vê. a Aline está dizendo aqui, a Aline maravilhosa está dizendo que era esse o caso dela na infância. A Sabe Aline que o caso conta isso. Quando a gente faz palestras, a Aline conta essa história que ela viveu, o branco que deu, o pessoal começou a dar risada e realmente ela ali criou, né? Ela fez ela deu um significado que isso não era para ela e de repente depois ela fez uma mudança. Hoje ela fala brilhantemente no palco, dá show mesmo. Mas realmente ela conta sempre essa história. E muita gente, não é? Isso é uma coisa que a gente sabe que é muito comum. Eu tô lendo aqui que a Nanda comentou que ela sempre falava tranquilamente, de repente ela começou a ter essa situação de medo de falar em público. Talvez ela não lembre conscientemente, mas tem uma parte dela que lembra exatamente o que aconteceu. E sempre que ela se coloca numa situação de vou me apresentar novamente, essa parte entra em alerta e ativa já todo o sistema que vai produzir adrenalina. E a adrenalina, ela não é do mal, gente, ela é do bem. Só que o que acontece? Você tem que pensar no que você vai falar e você tem que gerenciar o frio na barriga, o coração batendo forte, a sensação de alguma coisa na garganta, o calor subindo ou o frio nas mãos. Enfim, cada um sabe o que sente na hora que bate essa sensação de responsabilidade, de perigo iminente. Agora, qual que é a boa notícia? A adrenalina, ela é do bem. Se não fosse do bem, os atletas não iriam querer tanta adrenalina para conseguir ter um bom desempenho. Sem dúvida. Agora, nós precisamos saber lidar com essa situação. A hora que você sente aquele estado que para uns é o frio na barriga, para outros é o engolir com boca seca, enfim, quando você sente aquilo que você sabe que é o seu gatilho de ai meu Deus, eu vou me comunicar em público, você tem 2 opções. Fazer o que você sempre fez. Ou ressignificar isso como eu estou pronto. Eu gosto muito de um exemplo da Glória Menezes, quando ela fez 50 anos de carreira.
Então, ela falou para um repórter que ela ainda sentia frio na barriga quando ela ia se apresentar. E aí as pessoas ficaram, ai, coitada, coitada. E ele perguntou, você nunca pensou em fazer uma terapia para não sofrer? Ela, não. Enquanto eu não sinto frio na barriga, eu não entro em cena, porque eu não estou pronta. Exatamente. Até hoje eu sinto esse frio na barriga no DL. Vai começar. Se você perder isso, você perde, né, aquela tua própria motivação. É perfeito isso, sem dúvida. Seja para cantar, para tocar, para entrar no palco, para representar, seja para dar qualquer aula, performance, seja para apresentar o seu produto para um cliente. Sem dúvida. Então, respira. Muda a frequência da tua respiração para você ativar a parte consciente do seu cérebro, mandando, né, essa mensagem. Muda a frequência da respiração, muda a sua postura, porque corpo e mente formam um sistema único. Se você fizer uma postura de quem está muito seguro, acredite, o seu corpo vai reagir dessa maneira, o seu cérebro também. Sim. Aliás, até a gente sabe que se você começar a ficar nervoso em cima de um palco ou realmente der um branco, a tua chance é você mudar o seu estado interno através de respiração e uma postura de corpo, porque é isso que vai te levar de novo. Se o corpo fala, que a gente está falando que o corpo fala, quais dicas você daria para o pessoal para que possa ajudar na comunicação com o corpo? Como que eu posso usar o meu corpo a favor? Perfeito. Que bom que você trouxe esse tema, porque assim, tem uma pesquisa muito antiga, que, né, na verdade, do ano que eu nasci, que eu não venho nem contar que ano que foi, mas tenho certeza que faz bastante tempo, que fala que 50... Olha só que interessante. Só 7% da tua comunicação, do impacto da tua comunicação vem pelas palavras. 38% vem pela voz e todo o resto, mais de 50% da sua comunicação impacta pela tua expressão corporal. Sim. Então vamos lá, o que o corpo pode fazer? Dicas para você usar o seu corpo a favor. Pensa o seguinte, antes mesmo de você abrir a boca, as pessoas já olharam para você. E leva menos de 10 segundos para elas criarem um mapa daquilo que elas estão vendo e associarem com outras experiências. E vai vir aquela sensação de vale a pena ou não vale a pena prestar atenção nessa pessoa. Então, os primeiros instantes da comunicação são muito importantes, mesmo antes de você abrir a boca. E é justo quando a gente está com a adrenalina a mil. Então, o que é legal? Postura. Mantenha a postura ereta. E até tem uma dica bem bacana. Puxa os seus ombros para trás e alinha o seu corpo. Imagina que você tem um T aqui. Aliás, essa dica eu aprendi com a Silvia Popovic uma vez. A gente foi dar uma entrevista uma vez e ela falou assim, eu adoro essa dica do T. Essa dica do T é o seguinte, se eu estou, por exemplo, aqui falando com vocês, eu não posso ficar indo e voltando e mexendo o meu ombro, porque o que acontece? O próprio foco da câmera vai ficando variável e eu incomodo quem está vendo. Então, assim, se mantenha no eixo. Você faz os movimentos a partir do corpo. As mãos, elas devem se movimentar em frente ao seu tronco. E você só extrapola o movimento quando você quer chamar a atenção para alguma coisa. Quando a gente está numa situação virtual como agora, talvez você tenha que trazer a mão um pouco mais para cima, porque é importante que a mão apareça. Olha a diferença. Se você não vê a minha mão, parece que eu sou um fantoche, né? A hora que você vê, nem que seja só um pouquinho do movimento da minha mão, a minha fala fica mais expressiva. Você se conecta mais comigo. Se eu estou diante de um público, além das mãos, eu tenho que me preocupar com as pernas. Então, vamos recapitular. Um eixo, as mãos se movimentam em frente ao tronco, vão e voltam, mas sempre em frente ao seu corpo. E as suas pernas, de preferência paralelas, e você vai se movimentando, mas fazendo pausas entre os movimentos. Porque é muito comum as pessoas fazerem aquele pêndulo. Eu vou falando e eu vou andando para lá e para cá, lá e para cá. Então, é legal você se posicionar, finca as raízes no chão, põe um post-it no sapato. Aí, quando você quiser se movimentar, você se movimenta e depois para novamente. Então, isso é super importante para que você passe a sensação de segurança. A hora que mesmo que eu não esteja segura, a hora que o meu corpo passa para o outro a sensação de segurança, por incrível que pareça, a gente passa a se sentir mais seguro também. Que é o fenômeno maravilhoso do rapport. Que a PNL aborda tanto e que ensina tanto pra gente nesse momento de interação, de comunicação com empatia. Então, recapitulando.
eixo, movimento das mãos, pernas. E só mais um detalhe, olhar. Olhe para as pessoas, seja no vídeo ou seja visualmente. Olhe para todas as pessoas e não só para aquelas pessoas que balançam a cabeça dizendo assim, ó, tô gostando do que eu tô vendo. Legal. Ingrid, tem a Suzana aqui, ela está perguntando assim, como driblar situações de travar quando, onde somos sabatinados? Mesmo sabendo que tem que falar, mas quem faz as perguntas tem voz muito imperativa e passa impaciência. Ótimo. Primeira coisa que eu gosto de contar é o seguinte: quando alguém, de alguma maneira, está sendo agressivo com você, é porque algo que você falou, de alguma maneira ameaça ou as crenças da pessoa ou a percepção da pessoa. Então, ela só reage assim porque, de alguma maneira, ela sente que não foi acolhida ou que as ideias dela não combinam com a sua. Então, uma maneira de você ativar esse lado mais racional e não partir para aquele lado do ai meu Deus, eu estou sendo sabatinada, né? Então, uma maneira muito clara disso acontecer é você primeiro, conscientemente, acolher o que a pessoa está dizendo. Então, eu vou só trazer 2 estruturas da PNL, existem várias, vou trazer 2 que são imbatíveis. A pessoa falou alguma coisa, te deu de dedo ali, não concordo com você. Aí você, com muita classe, respira e diz, entendo que você possa pensar dessa maneira. 101%. E aí, 101%. E aí, o que acontece? A pessoa que estava te agredindo, ela se sente acolhida. Sim. E logo na sequência, você traz a sua percepção. Então, assim, eu entendo que você possa pensar dessa maneira. Agora, me acompanhe, ou... Aí você traz a sua percepção. O fato de você ter acolhido o outro, pela reciprocidade do rapport ali que é estabelecido, a pessoa vai te ouvir. Não que ela concorde, mas pelo menos ela te ouve. E é incrível, a expressão da pessoa muda. Em algumas situações, a gente pode usar uma outra estrutura, que é a ressignificação. Então, a pessoa fala alguma coisa, né, assim, nossa, por exemplo, um cliente dizendo, o produto chegou com a caixa amassada, isso é um absurdo. Isso significa que você valoriza muito a qualidade dos produtos. Isso é excelente, eu te dou toda a razão. Então, agora vamos ver como eu posso te ajudar a resolver esse problema. A pessoa se sente primeiro acolhida. E depois fica muito mais fácil dialogar, porque a gente não aciona aquela área do cérebro da proteção, da resistência. Eu consigo usar uma comunicação não violenta. Eu consigo usar uma comunicação que não ataca, ela acolhe e depois apresenta uma outra alternativa. É a arte de usar a comunicação, né? Isso. Sem dúvida, de uma forma elegante como você é, e a forma como você conduz o curso mesmo, Ingrid, ela traz uma elegância na comunicação, é a pessoa saber usar uma comunicação verbal e não verbal para atingir os resultados que ela quer. Eu tenho falado muito sobre isso, a gente sabe que a gente vai viver um mundo diferente depois que a gente sair dessa situação que a gente está, e a gente tem que estar preparado, melhor preparado para lidar com as pessoas, para ter resultados na nossa vida que vão requerer mais habilidades nossas para que a gente possa ter um resultado melhor profissional, principalmente. E a gente sabe que as ferramentas que o TAO oferece realmente fazem muita diferença. Você, seja qual for a tua profissão, em que cargo você esteja, você saber comunicar suas ideias, saber você se colocar, né? E aí a gente falou de corpo, e o corpo realmente ele tem 55%, a gente sabe, da comunicação, então você saber primeiro colocar o seu corpo e também trabalhar a voz, e isso, você é especialista nisso, em voz, como que a gente pode, através da nossa voz, passar uma comunicação e que cuidados a gente tem que ter com a voz para que a gente passe uma comunicação com excelência, né? Para que eu realmente possa transmitir a minha ideia de uma forma eficaz, uma forma efetiva. Desculpa o sorriso descontextualizado, é que eu dei uma espiada aqui nos comentários, a vontade
responder a Dá vontade todos, de né? responder cada um, não É dá? melhor não olhar para os comentários, mas eu não consigo. Estou olhando aqui Ai, para você antes ler. disso, deixa eu falar, eu vou mandar um beijo para a Pri, minha enteada fofa, que está me acompanhando em todas. Um beijo, Ah, Pri. aí Vamos tem lá. meu primo Eric, que, além de outras coisas, é vocalista de uma banda de heavy metal. Então, Ah, Eric, essa é? parte da voz vai para você, hein? A Opa, voz. então A gente vamos tem lá. duas questões para prestar atenção quando se fala de voz. Um é o cuidado com a voz propriamente dita. Então, 2 horas antes de você fazer uma comunicação que seja uma comunicação importante, olha, Viviane e eu temos o quê? Um copo d'água aqui ao lado. Manter a laringe hidratada. Por que 2 horas antes de começar a tomar água? Porque 2 horas é o tempo que essa água leva para hidratar a mucosa das minhas cordas vocais. Enquanto eu falo, eu preciso também da água, porque eu respiro pela boca enquanto eu falo, e isso resseca a minha boca e pode dificultar aí a articulação da minha fala. E tem outro elemento também que é importante. Logo que a gente começa a falar, entra uma descarga de adrenalina. Só não entra adrenalina se a comunicação não for importante. Se é importante, é normal, vai ter adrenalina. Mas é aquela coisa, tô pronta, entrou adrenalina, vamos lá. Só que aí é aquele copo d'água universal, qualquer palestrante tem um copo d'água ao lado, vai te ajudar a sentir esse conforto. Então, quando a gente fala de voz, tem um preparo prévio, que pode ser um aquecimento vocal, exercícios específicos. Eu não posso compartilhar aqui os exercícios, porque a gente precisa ver se a pessoa está fazendo direito, né? Mas aí a gente vê as pessoas fazendo, a gente regula. Mas, com certeza, o fato de você beber a água e prestar atenção na qualidade da sua voz já é ótimo. Então, se você tem mais de 25 pessoas, 30 pessoas na sala, ou se a acústica não é muito boa, pense em usar um microfone também, para não forçar a tua voz e não forçar também a atenção das pessoas que estão te ouvindo, que tem que ficar ali fazendo esforço para te entender melhor. Então, água, aquecimento vocal, se possível, se você tiver essa prática, essa possibilidade de fazer. E aí tem algo que é sensacional, que é a modulação da sua voz. A modulação da sua voz é essa melodia que a gente faz quando fala. Então, tem pessoas que têm um conteúdo maravilhoso, mas a gente não consegue ficar muito tempo ouvindo. A gente adormece porque é como se elas falassem tudo no mesmo tom. E eu vou mudar porque senão daqui a pouco a pessoa dorme. Tá, todo mundo Então, o dormindo. que acontece quando eu falo no mesmo tom? O lado direito do meu cérebro, que é o que processa a melodia da fala, ele praticamente não tem ali função. E ele é o lado mais criativo da gente. É claro que ele vai se distrair, vai procurar outra coisa para prestar atenção ou simplesmente vai entrar num estado de letargia. Sim. Então, super importante. Você quer que as pessoas prestem atenção em você? Tem que modular a voz. Tem que dar ênfase no que é mais importante. E aí tem um cuidado especial com o final de cada frase. Se o final da frase você quer passar credibilidade, quer que a pessoa acredite no que você está falando, faça um final mais grave, mais grosso, como eu fiz agora. Essa é uma informação muito importante. Se você quer motivar a pessoa, você quer animar a pessoa, você quer trazer uma alegria, finaliza com um final mais ascendente, mais agudo. Essa é uma informação muito importante. Então, olha a diferença. A mesma frase. Essa informação é muito importante. Essa informação é muito importante. Muda completamente a percepção que o outro tem do que eu falei. É aquela diferença do bonito, hein? Bonito, hein? As palavras são as mesmas, mas a modulação da voz é que faz a diferença. Total. E tem um preparador vocal que trabalhou com o Obama e com vários políticos americanos, porque até quem é bom pode melhorar. Então, até o Obama, que é uma referência de bom comunicador, tem o cuidado de se preparar. Esse preparador vocal, tive a honra de vê-lo numa mesa redonda, num evento na The Voice Foundation nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: primeira coisa que alguém que quer se comunicar bem precisa se preocupar é em ter ondas na voz. Porque se o mar está muito lisinho, o que acontece? Eu boio. Então, se você não quer que o seu ouvinte boie, tem que fazer um mar de surfista, cheio de ondas. Sim. Então, é legal. voz. E é legal isso no curso, porque são várias técnicas que para cada um vai servir e vai ter a diferença. Você sabe que eu
precisei de você. Eu falei, Ingrid, quando eu comecei a dar formação em coaching, que fala muito, e eu fui no teu consultório fazer algumas aulas com você, e a gente percebe, porque eu mudei padrão, porque eu falava para baixo, você lembra como eu desgastava demais, então começar a falar aqui em cima. E no curso você consegue fazer isso customizado, né? Você vai saber cada um, qual é a necessidade de cada um, qual é o exercício que vai funcionar melhor. Para cada um vai ser um tipo de exercício. Você vai ensinar todos, mas para cada um vai ser mais Exato. eficiente, né? E é por isso que o tal é sempre um grupo pequeno, não pode ser um super grupo enorme, porque precisa desse olhar de um a um, né? Para a gente poder fazer a melhor orientação para cada um. Posso dar mais uma dica importantíssima? Opa. Articulação. Mexer mais a boca para falar. Então, se você não fizer nenhum exercício para a voz, mas mexer mais a boca ao falar, a sua voz agradece. E quem está ouvindo vai te compreender melhor. Ah, legal. Natália está mandando um beijo para nós também, legal. Delícia. Oi, Natália, tudo bem? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Minha filha de 5 anos usa tanto uma frase, mas sempre em tons diferentes. Pode ser? Ela falou assim. As crianças nos dão ótimos exemplos de como se comunicar para conseguir o que desejam. São grandes mestres. São. Ingrid, também a gente sabe que preparo é fundamental para que você tenha uma boa apresentação. Como que é capaz da gente fazer isso? Como é possível a gente fazer isso usando técnicas, né? Ter um preparo técnico para que eu faça uma apresentação com excelência. O que você me diria sobre dicas, né? De como fazer um preparo para que realmente eu possa ser aplaudida como eu merecer, né? Eu vou emprestar do Ayrton Senna uma dica. Engraçado, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Na apresentação, assim, eu trabalho muito, a gente vai muito em empresas, né, Viviane, oferecendo, né, fazendo os treinamentos, e quando eu sempre pergunto quem é referência de comunicação naquela empresa para as pessoas. E eu gosto de conversar com essa pessoa, e a pessoa sempre me diz, nossa, ter fama de bom apresentador me dá um trabalho, porque eu sempre tenho que me preparar muito para não dar vexame. É isso mesmo, quanto mais você se preparar, mais tranquilo você se sente, mais o seu estado interno vai estar preparado, e mesmo que você não siga aquele roteiro, o seu cérebro é como um GPS. Ele sabe de onde você vai sair, onde você quer chegar. No tal, a gente passa por 7 passos para preparar uma apresentação. Mas eu quero deixar com vocês os 2 mais importantes. Primeiro, chame a atenção do seu público. Não começa já dizendo o que você tem para dizer. Primeiro, faz a pessoa se interessar pelo que você tem para dizer. Lança uma pergunta. Em vez de eu chegar falando vou falar sobre técnicas de apresentação e oratória. Melhor eu chegar dizendo, já teve alguma vez que você precisou se apresentar e ficou com frio na barriga? Ou não sabia como começar? Aí eu começo a falar das técnicas de apresentação e oratória. Por exemplo, uma pessoa que a gente aprendeu isso na escola. Na escola, muitas vezes chegavam pra gente dizendo assim, apresenta o trabalho. Você vai lá e vai apresentar. Bom, a minha parte é sobre as bacias hidrográficas. A gente aprendeu a apresentar os trabalhos a partir do título. O grande segredo é você primeiro chamar a atenção das pessoas. E aí você diz o que você vai falar. E o segundo ponto essencial é finalizar com impacto. Nunca termine dizendo, bom, era isso que eu tinha para dizer. Ou então, por hoje é só, pessoal. É isso. Porque você perde a oportunidade de gerar uma emoção na pessoa e com essa emoção você fixar aquela mensagem que você quer que a pessoa leve da sua comunicação. Porque ninguém fala para não ser ouvido. A gente fala para transmitir uma mensagem e o auge é saber que essa mensagem ficou retida no comunicador. Então, o que é que a gente pode fazer para ajudar esse processo? É colocar cereja no final da comunicação, falando uma frase de impacto, fazendo um convite para a pessoa refletir ou colocar em ação. Aí tem várias estratégias que a gente pode utilizar, mas pensa o seguinte, chama atenção, termina com impacto e saiba, tenha um roteiro daqueles pontos principais. Não é para você decorar o que é para você falar, mas sim ter um roteiro. É como se eu soubesse as cidades que eu vou percorrer na minha viagem.
Não tem problema se eu fizer desvios, mas eu sei de onde eu vou sair, para onde eu vou chegar. Para o cérebro, isso é muito mais eficiente do que eu chegar de improviso e vou dizer assim, na hora eu vejo o que eu falo. Não sai uma comunicação com começo, meio e fim, né? É o que você estava falando, e eu falo no curso de Encantando Ensinar. Você tem que realmente ter um preparo para que você possa chamar a atenção do teu ouvinte e usar essas técnicas que você está falando, de você conseguir se conectar com a pessoa, você conseguir chamar a atenção, colocando a pessoa numa competência inconsciente, que é o que a gente falou. Uma coisa é você ensinar assim, chegar dentro de uma sala de aula, eu falo muito isso para professor, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Não, olha, eu vou ensinar vocês, é o que você falou, eu vou ensinar vocês a contar, a somar 3 ou 4 números numa conta só. Quer dizer, você, entendeu? É o que você falou, se você fizer isso, você chama a pessoa para prestar atenção no que você tem que falar. Então, nisso, Ingrid, é fantástico a forma como... E a gente percebe no curso, eu acho isso fantástico, que a pessoa começa com a apresentação dela, como ela faz hoje, né? Seria o estado atual dela. Aí vai passando pelas técnicas, que são várias, não só dessas, da pessoa também poder soltar um pouco a criatividade dela, a desinibição. São várias técnicas que vão sendo trabalhadas. Quando ela passa no final, eu fiz o curso, foi uma coisa quando você está, eu estava ali vivendo, outra coisa foi aquele dia que eu fui assistir o teu curso. Quando eu vi a turma apresentando, pareciam outras pessoas, né? É incrível. É transformador. Eu falo sempre para o pessoal, o tal é tão transformador quanto o DL. Você entra de um jeito e você sai de outro jeito. É igualzinho o DL. Eu comparo com isso em termos de transformação, né? E por isso que encanta tanto. E hoje em dia eu acredito que se a pessoa não souber, o Anderson escreveu assim, a casadinha do tal com a NV, eu também acho. Se a pessoa não souber se comunicar com eficiência e não souber vender suas ideias ou seus produtos ou seus serviços, quer dizer, aonde você chega se você não conseguir fazer tudo isso? Então, eu fiquei encantada, porque quando você está em time, né, quando eu estou fazendo o curso, a gente não percebe os outros, porque você está fazendo o seu. Mas quando eu dissociei e fui assistir o teu curso e eu vi, falei, gente, não parece mais a mesma pessoa, né? E a PNL, nesse processo, ele acelera muito, né, Ingrid? Eu percebo uma aceleração no processo, assim, são 2 dias, e você vê a mudança, né, total que com as técnicas da PNL potencializa demais tudo que você tem para ensinar em termos tanto da comunicação verbal e não verbal. Não é isso mesmo? É isso mesmo. E uma coisa que eu acho fantástica, que a gente fala assim, nossa, é transformador. Pois é. Mas a gente não cria nada, a gente transforma. A gente permite que a comunicação mostre a melhor versão da pessoa. A melhor versão das ideias da pessoa. Porque uma boa ideia que não é bem comunicada, se eu não sei contar direito a história, a pessoa não vai querer me ouvir. Então, acho que a coisa que mais me encanta é quando eu chego no final do tal e vejo aquelas pessoas transformadas, sabendo que aquelas vidas vão mudar e impactar outras vidas. Né? E o tal, você leva uma caixinha de ferramentas que você vai usar para o resto da sua vida. E eu vi algumas pessoas aqui comentando, usa até já hoje tem um monte do tal e tal. Porque assim, a gente não sai pronto, a gente continua se transformando. Isso que é incrível, você sempre pode fazer diferente. Você sempre pode fazer algo ainda melhor. E essa caixinha de ferramentas do tal te permite se avaliar, identificar o que foi bom e o que você pode fazer ainda melhor. Então, é uma transformação contínua, né, Viviane? Sem dúvida, evolução. Eu falo assim que é um never ending story, não vai acabar nunca essa nossa evolução. E eu percebo assim, quando eu te acompanhei, pessoas que tinham mais facilidade, que já tinham um melhor preparo, e pessoas assim que realmente precisavam de uma ajuda muito grande para poder destravar situações que passaram lá atrás, como você falou, onde ele talvez tenha criado, fez um imprint ali muito forte, a pessoa realmente
decidiu não falar mais e de repente a pessoa tem uma qualidade de vida diferente depois do tal. Então, muita gente aqui está escrevendo que eu quero fazer o próximo, eu quero fazer o próximo, eu vou fazer o próximo. Eu quero convidar todas, sem dúvida. Então, todo mundo aqui a gente está realmente esperando, a gente está fazendo uma semana inteira dos cursos de aplicação, explicando cada um, como eles funcionam, qual é o benefício que a pessoa vai ter, dando dicas para a pessoa poder se comunicar melhor, para a pessoa poder realmente ter resultados, né? Eu digo que ter conhecimento é bom, mas a sabedoria é quando você transforma o seu conhecimento em resultado, né? E ter um resultado na vida pessoal, profissional, através de uma bela comunicação, através de autoconhecimento, através do gerenciamento de estado interno, que a gente tanto fala, e você tanto fala no curso e trabalha isso nas pessoas. Então, tem um monte de gente realmente já dizendo que quer fazer o curso, e eu vou dizer assim que vai ser breve, assim que a gente voltar com as escolas voltarem a lecionar, a gente também volta com os nossos cursos. Então, muito, muito em breve a gente vai estar aí com o tal, para que vocês possam realmente fazer a vida que vocês merecem viver. É por aí, Ingrid? É por aí. E a comunicação, gente, ela pode fazer toda a diferença na nossa vida e na vida das pessoas, né? Porque a comunicação consciente, ela nos torna verdadeiramente humanos. Então, eu vi que algumas pessoas comentaram, meu tal foi cancelado. Infelizmente, né, nessa fase de coronavírus, de Covid-19, para a segurança de todos, ele foi cancelado, mas tenham certeza, a gente vai voltar a circular o Brasil assim que for possível e com muito carinho, com muito amor, com muito prazer. Esse fim de semana dedicado ao tal pode transformar vidas, né, Viviane? Sem dúvida, eu quero muito, Ingrid, te agradecer. Você sabe que é um orgulho e uma honra ter você na nossa equipe. A gente sabe que o INEX ele preza muito por excelência, está até no próprio nome do Instituto, a gente preza por excelência. E é uma honra ter uma profissional como você junto ao nosso time. Eu te agradeço muito pela disponibilidade, eu sei que seus horários são complicados, ajuda até para a gente marcar curso, a gente senta lá, você sabe aquela gravando, a gente vai ajeitando, mas a gente consegue sempre atender todas as pessoas com muito carinho, que eu acredito que essa é um valor muito essencial para o INEX, atender com carinho, com amor e com excelência. Então, todo mundo que está aqui, que está esperando, pode ter certeza que em breve eu vou avisar todas as regiões. A Ingrid, ela tem, embora o horário dela é complicado, ela sempre nos atende da melhor forma possível para que a gente possa fazer uma vida melhor para todos que chegam a nós, né, Ingrid? Então, eu te agradeço demais e saiba que eu tenho muito orgulho e muita honra de ter você no INEX. Para a gente é um prazer enorme ter um profissional com o teu gabarito, com a tua qualidade, com a tua excelência dentro do nosso time, viu? A gratidão é toda minha por fazer parte do INEX e por ter todas essas pessoas, que eu queria falar o nome de cada uma aqui, presentes, interagindo. Gente, que coisa maravilhosa. Muito obrigada. E lembrem-se, tem uma frase que eu sempre carrego comigo, eu geralmente falo essa frase no tal. É uma frase tão boa que tem vários candidatos autores dela, desde Chico Xavier até Maya Angelou. Mas diz o seguinte: as pessoas vão esquecer do que você diz. Elas vão esquecer do que você fez. Mas elas nunca vão esquecer do que você as fez sentir. E a comunicação é isso, é o tato à distância. Você toca o outro com como você fala. Saber cuidar da comunicação é saber cuidar das relações. É um investimento que vale a pena. É isso aí. Olha, um beijo enorme para você no teu coração, Ingrid. Eu me comprometo com todas as pessoas que estão aqui. Assim que a gente voltar e a gente avisa vocês, em cada região, a Ingrid com todo o amor que ela tem, com todo o carinho, vai estar disponível para poder atender todas as regiões. Então, Ingrid, muito obrigada.
pela tua presença aqui. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Os nomes que eu não citei, meu pai amoroso me cobra isso demais, mas vocês estão no meu coração de uma forma muito especial e com certeza em breve a gente está junto, Ingrid, para dar aquele abraço e para poder receber todas essas pessoas de uma forma muito carinhosa. Com certeza. Eu quero agradecer o pessoal da FGV, que foi meu aluno que apareceu aí, que se manifestou, o pessoal da fonoaudiologia, minhas colegas fonoaudiólogas, o pessoal que já fez o tal, e você que nem me conhecia e que resolveu dedicar esse tempo para a gente conversar. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Estamos juntas, Ingrid. Um beijo para você. Bom final de semana para você e para todos que estão aqui com a gente. Tchau, gente. Tchau.